Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje eu quero começar uma série de fragmentos, testemunhos curtos de experiência, na verdade, minha experiência com Deus. Eu quero aí em cada vídeo falar de uma experiência que eu tive com Ele. Se tiver paciência, vai ser curto o vídeo, mas que essa experiência sirva para você para alguma coisa. Nós, lá em São Paulo, nós tivemos uma escola de teatro na Lapa, bairro da Lapa, em São Paulo. E de lá depois de anos lá nessa escola de teatro na Lapa, nós mudamos para Pompeia, que era um bairro ao lado de classe média. E lá ficamos lá alguns anos, com a escola de teatro. Na escola de teatro, nós dávamos curso livre, Tinha aluno lá com a gente lá que estava há 10 anos. E também dávamos curso profissionalizante. Nós formávamos pessoas, para a carreira artística profissionalmente. E muitas pessoas queriam ser dubladores, dublar filmes, E nós preparávamos essas pessoas para tirarem o chamado DRT, que é o registro profissional, e com esse registro dava a ele condições de fazerem a dublagem, nas dubladoras. E na escola de teatro, paralelo à escola de teatro, eu tinha ministério, o grupo Atores de Cristo, que eu tinha fundado em 95. E fizemos em muitas igrejas no Brasil afora, entendeu? Demos também, além das apresentações, demos workshop de teatro. Isso de norte a sul, irmão. Do Belém ao Rio Grande do Sul, nós fizemos esse trabalho, com o grupo. E foi muito prazeroso, porque é muito prazeroso fazer a obra de Deus quando você realmente tem direção de Deus. E aconteceu muita coisa nesses anos, muita experiência eu tive com Deus. Por isso que eu falo que você quer ter uma experiência com Deus, põe a mão no arado. Você vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Foi o que eu tive. Então, irmãos, eu tenho muita coisa para contar nessa série que eu vou começar aqui nesse canal. E espero que o irmão tenha paciência. No último vídeo, eu falei lá do que a gente estava apresentando a peça, a estratégia que Deus me deu. Eu coloquei a peça Arrebatamento. Na verdade, o nome da peça era Arrebatamento, o fim do mundo? Uma pergunta, era Arrebatamento, vírgula, o fim do mundo? Eu perguntava. É o fim do mundo? E na peça você via o que iria acontecer realmente na época da grande tribulação. E nisso, eu tive essa estratégia de e eu tive muita experiência com Deus, experiências maravilhosas, sobrenaturais. E eu quero relatar o que aconteceu na escola de teatro. Se você ficou curioso, no último vídeo eu ia contar, acabei parando, falei, não, vou contar quando eu começar essa série de testemunhos, de experiência que eu tive com Deus. Então a gente apresentava a peça, irmãozinha, muita gente arrogante. Eu estava na entrada lá da escola de teatro e eu vi um casal conversando. Ele leu lá, porque o folheto dizia que era coisa sobre justamente o fim do mundo, entendeu? O que a Bíblia dizia, tal. E eles estavam começando a contestar aquilo. Os dois eram espíritas. E estavam falando, começaram a falar mal antes de assistir a peça. Eu estava ouvindo, eles estavam no corredor. E eu ouvi aquilo, eles não sabiam que eu era da produção. E nisso, eles subiram para a sala, que era em cima, e foram assistir a peça. Eu fiquei lá embaixo, e eu só fazia toda a parte da bilheteria ali, recebia as pessoas e indicava a pessoa para subir.
Beleza, passou, né? Né? De vez em quando eu vou chegar lá perto da porta lá da entrada, ficava ouvindo e tal. Enfim, quando a pessoa não entende, quando a pessoa não gosta da peça ou se sente incomodada, o que a pessoa faz? Ela sai e vai embora. Né? Nunca aconteceu, graças a Deus, nunca aconteceu na Caça-Peça. As outras produções que nós fizemos, algumas, as pessoas iam embora. Isso é natural, tem gente que não gosta de certos temas e tal. A peça era tão sobrenatural, irmãos. Né? E pra você ter ideia, quando a gente fazia nas igrejas, muita gente se convertia. Irmãos, pasmem, até pastores foram lá na frente na igreja, isso na igreja, pedir perdão a Deus. Ele foi lá e falou diante da igreja, eu senti de pedir perdão a Deus. Tamanha o impacto que a peça fazia na vida das pessoas. Irmão, muitas pessoas se converteram através dessa peça. Era uma peça muito sobrenatural, foi de Deus, da inspiração que Deus deu para montarmos esse espetáculo. Levamos 8 meses, tamanha batalha, 8 meses para apresentarmos na primeira igreja. Bom, aí a peça transcorria normalmente e eu lá embaixo orando, né? Tipo assim, espírito falando pro Senhor, Senhor, mostra para esse casal espírita aí, quem é tu? Irmãos, a peça terminou, as pessoas desciam a escada. Quando chegaram lá embaixo, agradeciam. Obrigado, boa noite, e tal. E foram saindo. E eu esperando o casal espírita passar. Falei, será que eles passaram e eu não vi? Bom, terminou, né? O elenco ia lá para se trocar, né? Do camarim e tal. E eu subi para desligar todas as luzes lá em cima, né? Pasmem. Quando eu cheguei lá em cima, o casal estava lá sentado, na primeira fileira. Sentado, irmão, parecia que não desgrudaram da cadeira. Eles estavam cabisbaixo e eu cheguei, né? Assim, perguntei para eles, tá tudo bem e tal? Eles, não, tá tudo bem, com os olhos todos marejados, né? E levantaram assim, tipo assim, com um semblante diferente do que eles subiram. Irmãos, Deus é tremendo. Eles não conseguiram desgrudar da cadeira. O negócio foi tão impactante na vida deles, eles desceram, eles subiram assim, desceram assim. E tipo, se agradeceram para mim. Tá? Eram outras pessoas. Irmãos, eu não precisei fazer um apelo para eles ali. Eles sentiram o baque, entendeu? E desceram, foram embaixo em silêncio. Eles não falaram nada para mim, eles não conversaram entre si, simplesmente desceram as escadas e eu atrás, tá? Porque eu ia fechar o portão lá da frente. Eles eram os últimos, aí passei, ele saiu pela sala que tinha de estar, né, tal, na frente tinha uma porta de vidro, então eles passaram por ela, foram no corredor, que dava lá fora, e saíram, enfim, foram embora. Para mim aquilo, irmãos, foi a resposta de Deus. Então essas experiências, irmãos, de que as pessoas entravam assim, arrogantes, entendeu? E que saíam cabisbaixo, porque a peça impactava, porque era uma peça espiritual. Eu vejo, irmãos, muitos grupos aí montando peças e mais peças, irmãos, sabe, não tem a presença de Deus, não tem a unção. Essa peça, irmão, nós ficamos 8 meses para montar, foi muita oração. Nós nos reuníamos para orarmos, para Deus fazer a vontade dele, foi inspirado por Deus. Teve um pastor, uma vez eu estava numa igreja, e ele, depois da peça, muitas pessoas aceitaram Jesus, ele virou para mim, falou assim, eu quero orar pelo irmão. E eu fui lá na frente, eu falei, irmãos, vamos orar pelo irmão. Deus inspirou esse irmão de uma tal forma que, sabe, a peça é simples, irmãos, mas ela é impactante. Então, isso é uma experiência que nós tivemos. Eu vou contar entre outras, e também outro testemunho que Deus fez quando me levou para os Estados Unidos, que Deus fez na minha vida ministerial até aqui, até chegar aqui. Isso já tem muitos anos. Eu me converti, irmão, em 94. De lá para cá, eu não parei. Entendeu? Graças a Deus, não parei. E eu tenho convicção.
justamente por causa dessas experiências. Se você quer ter experiência com Deus, põe a mão no arado, põe a mão, vai fazer a obra de Deus de uma forma de outra. Se você não consegue andar, faça pela internet, mas faça. Você não sabe como é prazeroso e você está criando o quê? Você está começando a plantar, entendeu? No jardim de Deus, na poupança de Deus, né? Você tá no banco de Deus, você está começando a plantar galardões. Então começa, irmãos, a obra de Deus, não pare. E é muito prazeroso. Entendeu? Você vai ter muita história para contar depois, experiências vividas com o Senhor. Amém? Essa palavra, primeiro, é um simples relato, testemunho, para edificar a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida essa manhã. Em nome de Jesus. Tchau. Até o próximo testemunho. Até a próxima. Vou escolher bem, tá? Deus abençoe a todos.